Senhoras e senhores, vocês estão diante do melhor romance histórico que o século XXI já produziu. E eu não tô brincando. Nesse momento, pare esse vídeo e vai comprar esse livro aqui. O Homem que Amava os Cachorros, do escritor cubano Leonardo Padura Fuentes. Esse livro é simplesmente sensacional. Eu não tô brincando, não é eufemismo, não é figura de linguagem. Esse livro é muito, muito, muito bom. Há muito tempo eu não li um livro novo, né? É, faço muitas releituras e tal, mas eu não lia livro novo tão impressionante, que impressionasse tanto, que fosse tão denso, em todos os sentidos, no sentido histórico, no sentido de erudição histórica, no sentido de aprofundamento dos personagens, quanto esse livro. É, e uma outra coisa que é mais impressionante ainda, que é um escritor cubano que vive em Cuba. É, ele nunca, ele já tem mais de 60 anos, ele nunca se mudou. Ele até numa entrevista disse que vive na mesma casa desde sempre, desde que nasceu. É um escritor que tem raízes profundamente em Cuba, que por conta disso não saiu de Cuba apesar das dificuldades. E é um escritor que não teve medo de criticar o comunismo, ou ao menos de criticar o comunismo da União Soviética na época de Stalin. Ele também faz críticas sociais a Cuba, mas ele nunca critica o regime nesse livro, né? Critica mais questões sociais, questões de econômicas, questões de convivência, enfim. É muito difícil, eu sei, a gente desassociar um livro que fala sobre uma questão política, que é esse livro aqui, que a gente vai falar um pouco, desassociar ele de Cuba, porque é um autor cubano. E Cuba é uma. Cuba é um país onde você não tem meio termo. Ou você o adora, você é um sujeito de esquerda que adora sem filtro nenhum, ou você é um sujeito de direita que detesta Cuba com todas as suas forças. Acha que aquilo é uma pocilga, uma desgraça, enfim, etc. Mas o Leonardo Padura, numa entrevista que ele deu, ele falou algo muito interessante a respeito disso. Que a gente só conhece o país, a gente viver nele, que a gente vai ter um conhecimento muito superficial do país de fora, mesmo visitando. É, então, se você ama ou se você odeia Cuba, isso vai muito dos seus preconceitos, sejam eles positivos ou negativos, né? Dos seus preconceitos ideológicos. Se você é um sujeito marxista, você vai achar que Cuba é a quintessência do paraíso. Ou, ao contrário, se você é um sujeito de direita, você vai achar que é uma porcaria. É, mas, enfim, vamos falar desse livro, porque é um livro fantástico, que conta uma história, que é uma história conhecida, é um romance histórico, então é algo que é comumente conhecido, ou deveria ser, né? Comumente conhecido. Mas porque, mesmo uma história conhecida, que a gente já sabe qual vai ser o final dela, é tão incrível e tão fantástica. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso mesmo. E qual que é a história do homem que amava os cachorros? É a história do assassinato de Leon Trotsky. Basicamente isso. Para quem não sabe, muito rapidamente, grosseiramente, Leon Trotsky, ele ajudou na Revolução Bolchevique de 1917, que transformou a Rússia na União Soviética. Ele estava ali junto com Lenin, era um dos líderes da Revolução. Logo depois da Revolução, poucos anos depois, o Lenin morre e tem ali uma disputa de poder entre Joseph Stalin, que era um sujeito mais grosseiro, mas que foi subindo no partido, e o Trotsky. O Stalin vence e o Trotsky se torna persona non grata dentro da União Soviética, até que ele tem que se exilar. O Joseph Stalin vai tomando conta do partido e vai tomando as rédeas da União Soviética com uma mão tão pesada e forte que todos os antigos companheiros de revolução que pudessem causar algum tipo de
vamos dizer assim, pudesse estremecer o poder do Stalin de alguma maneira, tirar o brilho do Stalin ou coisa do tipo, deveriam ser tirados de cena, vamos dizer assim. Então, assim, ficaria muito feio se ele mandasse matar o Trotsky assim ali na União Soviética, então o Trotsky foi exilado. Ele teve que sair da União Soviética. E o Trotsky, ele sai da União Soviética, ele passa por vários países. Passa pela Turquia, pela França, até vir parar no México, que foi o último país que ele viveu. Mas enquanto o Trotsky estava sendo exilado, o Stalin já tinha o plano de assassinar o Trotsky, quando ele saísse da União Soviética. E esse plano foi tão mirabolante, foi um plano tão mirabolante ao mesmo tempo, tão bem sucedido, que por conta disso o autor resolveu escrever essa história. Porque o, o Leonardo Padura, ele começou a carreira dele como escritor escrevendo romances policiais. Ele gosta muito disso e ele escreve bons romances policiais com bastante suspense e tudo mais. Mas esse, como a gente já sabe o final da história, não tem suspense. Mas ele pensou que toda essa trama diabólica para matar o Trotsky, dava um bom romance. Porque pouco se sabia, pelo menos ali em Cuba, sobre o Trotsky. Então ele começou a pesquisar sobre o Trotsky. Foi aí que ele teve a ideia de escrever sobre a vida do Trotsky, a morte de Trotsky, né? Como do seu assassino, que é o Ramon Mercader. O Ramon Mercader é um espanhol, um militante comunista que atuou ali na Guerra Civil Espanhola e que foi treinado pela... Enfim, teve vários nomes do serviço secreto russo, né? Era Tcheca, depois virou KGB, enfim, vários nomes, né? Mas era o serviço secreto russo. E ele entrou no México com outro nome, perdão, com Jacques Monard. E foi aí que ele se infiltrou na casa de Trotsky. Ele começou a namorar uma trotskista nesse meio do caminho para poder se infiltrar dentro da casa de Trotsky, e ali ele mata o Trotsky com uma picareta na cabeça. Aquelas picaretas pequenas de alpinismo, ele assassina o Trotsky dessa maneira. E nisso, a história vai se desenvolvendo nesses dois momentos, assim. Um capítulo vai falando sobre o exílio, começa ali o Trotsky saindo da União Soviética e pulando de país em país. Uns capítulos vão falando sobre isso, vai intercalando com outros capítulos contando a história do Ramon Mercader, que começa desde a história familiar dele, que já é uma história toda conflituosa, toda a história dele na Guerra Civil Espanhola, e depois todo o treinamento que ele faz e o ingresso dele ali no México, né, onde ele vai executar o Trotsky. Além desses dois momentos, vai intercalando esses capítulos, né? Ora fala sobre Trotsky, ora fala sobre o Ramon. Tem alguns capítulos, são menos, né? Em alguns capítulos fala sobre o escritor, aquele que está contando, o narrador, aquele que está contando a história, que é o Ivan, que é um cubano que por um acaso consegue se encontra com o Ramon Mercader já nos anos 70, o Trotsky morreu no ano de 1940, já nos anos 70, e claro que nesse encontro o Ramon Mercader não fala que é o Ramon Mercader era o mestre do disfarce, mestre dos nomes falsos. Ele conseguia mudar de identidade como quem muda de roupa. E ele usando um outro nome ali, Xavier Lopes, se não me engano, ele conta essa história como se ele fosse um amigo do Ramon Mercader. E ele falou, o Ramon Mercader me contou essa história, eu preciso contar para você, que você escreva essa história, coisa do tipo, né? Depois o Ivan descobre que aquele era o Ramon Mercader mesmo. Porque depois ele vai ver uma foto num livro do Ramon Mercader e fala, nossa, era o cara que eu me encontrava lá na praia, que a gente conversava. E nesses capítulos onde aparece o Ivan conversando com o Ramon Mercader disfarçado, dá oportunidade também para falar o que foi o socialismo em Cuba, pelo menos ali na década de 70, 80, que era um socialismo que vivia à sombra da União Soviética, que vivia à sombra não mais do stalinismo, né, mas da mão forte da União Soviética.
apesar de ter uma certa independência, eles tinham uma dependência econômica muito grande da União Soviética. Tanto é que quando chega nos anos 90, o Ivan fala que a situação econômica piorou muito, a esposa dele ficou doente, enfim, ele vivia quase que uma vida estoica ali, tentando não reclamar da desgraça. E a gente vê como que a União Soviética ajudava Cuba, e quando o muro de Berlim cai, quando a União Soviética deixa de existir, aquela ajuda não veio mais. Enfim, é uma oportunidade de o escritor também falar um pouco, fazer uma crítica social a Cuba. Ele nunca faz uma crítica ao regime cubano. Ele nunca faz isso. Em nenhum momento do livro. Mas sim uma crítica social. Tanto à situação econômica precária, quanto a questões, por exemplo, de homofobia, que existiram em Cuba até um tempo atrás, né? Hoje não existe mais, hoje é muito feio isso, né? Principalmente para as esquerdas, né? Falar um negócio desse. Cuba mudou o seu pensamento. Não sei se por conveniência ou por convicção. Mas o fato é que o Ivan descreve um momento de homofobia que o irmão dele, sendo homossexual, sofreu e teve que sair da universidade. Porque ele teve uma relação com um professor ali, o professor perdeu o emprego, o irmão teve que sair do curso de medicina que ele estava. Enfim, foi uma tragédia familiar. Os pais não aceitavam porque aquilo era muito vergonhoso, enfim. Nada diferente do que também acontecia no mundo ocidental capitalista, né? Mas essa, na minha opinião, não é a parte mais interessante da história. Essa parte do Ivan é interessante também, ver como que... Porque o Ivan, na verdade, eu enxergo dessa maneira, é o Leonardo Padura mostrando as suas impressões de Cuba. É interessante nesse sentido, como um cubano que ama o seu país e enxerga o próprio país, é muito interessante isso. Mas eu acho que a construção principal, eu acho que o personagem central desse livro é o Ramon Mercader. Ele é o personagem principal e é nele que o escritor mais se dedica para fazer uma construção profunda do personagem. E é um personagem muito complexo e muito interessante. Apesar de que, assim, no final das contas é um canalha, é um assassino, né? Mas é uma coisa muito estranha, porque conforme você vai lendo, você quase tem compaixão com o Ramon Mercader. Porque ele fez uma escolha na vida dele, que era a seguinte, ele estava ali na Guerra Civil Espanhola, lutando contra o fascismo. Para quem não sabe, por que teve a Guerra Civil Espanhola? Caiu a monarquia na Espanha, e aí virou um caos aquilo lá. Virou um caos, porque tinha os fascistas que queriam tomar o poder e os comunistas, das mais variadas vertentes, que queriam também tomar o poder. E aí eles entraram em conflito. Para ver quem que assumia o poder na Espanha. Né? Por isso que muita gente fala, né? Da noite pro dia as coisas podem mudar na política e na geopolítica, né? Enfim, o Ramon Mercader estava lutando ali, ele era um militante comunista lutando na Guerra Civil Espanhola, e a mãe dele, também que era uma militante, fala para ele, a mãe dele já estava num patamar, vamos dizer assim, mais alto dentro do partido internacional, ou enfim, ela era mais bem vista pela União Soviética, então ela estava num patamar mais alto, e ela vai oferecer ao filho uma oportunidade de se tornar alguém grande dentro para a revolução. E ela não explica o que ele vai fazer, o que seria esse algo grandioso que ele vai fazer, e ela fala, você aceita ou não? E aí, no final, ele acaba aceitando. E aí que ele vai descobrindo o que ele vai fazer. Ele vai para um treinamento ali na União Soviética, e é nesse treinamento que ele descobre o que ele vai fazer. Eles vão atrás do Pato. O Pato é o Trotsky. Mas é muito interessante como essa escolha que o Ramon faz é decisiva na vida dele. Porque não tem como ele voltar mais atrás. Ou ele continua com o plano e enfim, é preso ou morre ou consegue fugir, independentemente depois que ele executar o plano. Ou se ele desistir, ele ia morrer. Não tinha outra coisa a se fazer. Ele podia desistir e falar, não, vai, me mata, não quero fazer isso. Mas ele executando o plano de matar o Trotsky, dá para ver que ele vai tomando consciência de algo muito importante. O Stalin manda matar Trotsky por vingança, simplesmente porque ele não gostava do Trotsky.
E o que foi passado para toda a militância comunista da época? Que o Trotsky era um perigoso agente contra-revolucionário, que ele estava se alinhando até mesmo com os fascistas, até mesmo com Hitler, para derrubar e destruir a União Soviética. Foi esse o discurso e a propaganda do partido na União Soviética que colou dentro da maior parte dos militantes comunistas. Porque ser trotskista, seguir o Trotsky nessa época, era perigoso, a pessoa corria risco de vida. Era, era muito perigoso. Liev Davidovich sabia que o único objetivo possível de Stalin nesses processos era desacreditar e eliminar adversários reais e potenciais e transferir para eles as culpas por cada um de seus fracassos. O que lhes escapava era aquele descrédito ser dirigido para o interior da sociedade soviética, que, numa porcentagem sem dúvida notável, devia acreditar em tudo o que era divulgado, por mais difícil que fosse sua assimilação. Outro grande objetivo era tornar o medo extensivo e onipresente, sobretudo o medo dos que tinham alguma coisa a perder. Mas o fato é o seguinte: o Trotsky era um sujeito que estava ficando fisicamente mais fraco, ele estava enfraquecido politicamente, ele não tinha seguidores que pudessem agir politicamente, os seus seguidores eram mínimos, é, ele era um sujeito humilhado, que tinha uma sensação de um desgosto muito grande por ter visto todo o seu trabalho revolucionário ser jogado na latrina pelo Stalin, ou por aquilo que se tornou a União Soviética. E ele até pensava em fazer uma outra internacional, porque ele tinha essa ideia da Revolução Comunista Mundial, né? É, e, mas isso era só ideias de um intelectual, entende? Ele não tinha como colocar esses planos em prática, porque ele não tinha pessoas suficientes, pessoas prontas e, e engajadas e que pudessem agir de fato para as coisas acontecerem. O Trotsky era um sujeito isolado, um sujeito já que talvez morreria dali, ele já era um sujeito que tinha os seus 50, quase 60 anos, que morreria dali a pouco, devido a tantos desgostos que teve na vida e também ele tinha algumas doenças. É, então, talvez ele morreria sem ver nada de muito novo acontecer. Mas o Stalin, por conta de uma vingança e por conta de também, geralmente, quem acumula muito poder, isso aconteceu com Hitler também, começa a achar conspirações e traidores em todo lugar, até a sombra pode ser um possível traidor. Então, ele é um sujeito que ficou meio louco pelo poder. E mandar assassinar Trotsky foi algo de um capricho e uma inutilidade, no fim das contas, tremenda. E é isso que, ao longo da história do Ramon Mercader, ele vai descobrindo. Mas quando ele descobre isso, não dá para ele voltar atrás. Ele já está ali frequentando a casa do Trotsky no México, e aí que vem a ordem: pode executar o Trotsky. E aí ele quase que não tem escolha. No final das contas, como diz o Sartre, nós sempre temos escolha, né? Mas ele é arrastado pelas circunstâncias, mesmo sabendo a verdade, de alguma forma. E ele vê que, no final das contas, ele foi como um joguete, como um peão dentro de um tabuleiro que foi apenas guiado. A mão do Stalin guiou aquela picareta até a cabeça do Trotsky. O mais preocupante era saber que aquelas limpezas tinham afetado toda a sociedade soviética. Como era de se esperar, num estado de terror vertical e horizontal, a participação das massas na depuração contribuíra para sua difusão geométrica, porque não era possível
desencadear uma caçada como aquela que se vivia na União Soviética, sem exacerbar os instintos mais baixos das pessoas e, sobretudo, sem que cada uma delas sofresse o terror de cair em suas redes, por qualquer motivo que fosse, ou mesmo sem motivos. E isso, cara, isso mostra a, a coisa horripilante e brutal, sabe? Essa vilania, a maldade política extrema, a mentira, a mendacidade, que foi todo esse período. Esse fato histórico e todo esse plano tão engenhoso e tão bem arquitetado, diabolicamente arquitetado, mostra o quão maldosa acabou se tornando. Muito, claro, muitos dizem que foi só no período stalinista, né? Mas, enfim, é, foi esse momento, sabe, da história. E o quão desastrosa pode ser o fanatismo político e o fanatismo ideológico. Esse livro, se a gente for descrever em uma palavra, numa expressão, numa frase, pode ser o desencanto da utopia ou a destruição da utopia. Porque o comunismo e o socialismo, essa ideia revolucionária, foi a grande utopia do século XX. Foi o grande sonho do século XX de se construir um mundo perfeito, um mundo onde não teria injustiças. Porque a gente vê, assim, no Brasil, o Brasil não é um capitalismo perfeito, né? Mas vamos pegar os Estados Unidos, por exemplo, que talvez é o símbolo máximo de capitalismo, né? Lá nos Estados Unidos você pode encontrar a pessoa mais miserável do mundo, que mora na rua, ali não tem uma casa, mal tem o que comer, consegue comer em abrigos, pedindo e tal. E na frente dele pode passar um bilionário com uma Lamborghini ou com uma McLaren, que tem 30 carros de luxo, que é multimilionário. Enfim, tem essas discrepâncias dentro do capitalismo. Um que tem quase nada, e o outro que tem muito, 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 muito mais do que ele poderia gastar até. Mas essa é uma das possibilidades do capitalismo. Você pode, mesmo nascendo pobre, ficar rico. Claro que tem suas limitações, sabe? O pessoal liberal acha que é tudo muito, muito fácil. Ah, só depende de você, não é bem assim também, né? Mas dentro dos países socialistas, a coisa é muito mais rígida. E a gente vê que há uma miséria muito maior em todos os países socialistas. Porque se todos têm que ter o que comer, então, bom, a gente vai ter que dividir o pão com todo mundo aqui, né? De maneira igual. Mas aí a gente vê uma outra característica. Se no capitalismo há divisão, tá certo que a gente poderia até discutir se essa é a divisão mesmo, mas tudo bem. Vamos colocar que é assim: a divisão entre proletariado e burguesia. No capitalismo, nos países socialistas, há o partido e o resto do povo. Há duas classes sociais. Há o grande escalão do partido e o resto do povo. Porque a gente vê que o grande escalão do partido sempre tem suas benesses. É assim que a gente, pelo menos, enxerga, olhando de longe, né? Mas, de qualquer forma, esse livro é muito interessante por mostrar esse lado sombrio da grande utopia que foi essa grande utopia do século XX, que se estende para o século XXI, com algumas mudanças que não vem ao caso aqui, tá? Porque depois que Stalin morreu, jogaram toda a merda no ventilador, falaram de todas as mortes, dos processos de Moscou, dos gulags, que eram os trabalhos forçados ali para as pessoas inconvenientes, né, ao movimento. Então, jogaram essa merda no ventilador e houve muitas pessoas saíram do Partido Comunista, desistiram disso. Mas, ao mesmo tempo, no Ocidente, houve um outro movimento de esquerda tentar desvinculado da União Soviética, que foi um movimento muito liderado pela Escola de Frankfurt, que esse é o movimento que temos até hoje. Que aí, na América Latina, principalmente na América Latina, tem aquela coisa bizarra de
os socialistas e os comunistas seguirem as ideias da Escola de Frankfurt, ao mesmo tempo que tentam é, pensar numa ideia de Estado forte, tal como os países clássicos socialistas, né? Tal como o modelo cubano, por exemplo, né? Enfim, eu não sei se dá para casar as duas ideias, né? Mas tudo bem, isso não vem ao caso aqui. Semanas antes, Liev Davidovich constatara dramaticamente o horror vivido por seus compatriotas quando uma velha amiga, fugida milagrosamente para a Finlândia, lhe escrevera: é terrível verificar que um sistema nascido para resgatar a dignidade humana tenha recorrido à recompensa, à glorificação, ao estímulo da denúncia e que se apoie em tudo que é humanamente vil. A náusea sobe-me pela garganta quando ouço as pessoas dizerem: fuzilaram M, fuzilaram P, fuzilaram, fuzilaram, fuzilaram. As palavras, de tanto as ouvirmos, perdem seu sentido. As pessoas repetem-nas com a maior tranquilidade, como se estivesse dizendo: vamos ao teatro. Eu, que vivi esses anos no medo e senti a compulsão de denunciar, confesso com pavor, mas sem sentimento de culpa. Deixei de sentir na minha mente a brutalidade semântica do verbo fuzilar. Sinto que chegamos ao fim da justiça na terra, ao limite da indignidade humana, que morreram demasiadas pessoas em nome daquele que prometeram-nos seria uma sociedade melhor. Mas uma coisa que me veio à cabeça enquanto eu li esse livro é o seguinte: a política não tem solução, cara. Não tem nenhuma solução. A gente não vai encontrar nenhum tipo de solução dessa maneira. A gente vê nas democracias, tanto políticos de esquerda e de direita que entram no governo, eles fazem algumas coisas boas, fazem mais merda do que coisas boas, aí entra o outro, desfaz as coisas boas que o anterior tinha feito, faz outras merdas, e fica nesse ciclo infinito. Aí a gente fica sempre mais ou menos patinando, né? Há alguns avanços em algum campo, mais retrocessos em outro, e a gente fica nesse jogo, né? Nunca tem um avanço completo, né? Sempre as melhorias que a gente vê sociais, muitas vezes não vem de políticas públicas do governo, mas vem sei lá, de ações individuais ou de grupos que não têm nada, nenhuma relação com o governo, tecnologias que surgem por conta das exigências do mercado, coisas do tipo, e aí tem algumas evoluções tecnológicas que melhoram alguns processos de vida das pessoas e tudo mais, né? Mas do governo parece que a gente não pode esperar nada. É, Tanto nas democracias ocidentais contemporâneas, quanto pior, nas sociedades comunistas ou socialistas, né? Os comunistas não gostam de chamar nenhuma de comunista porque fala que o comunismo nunca chegou, né? Sempre é socialismo que é o processo até o comunismo, que seria um mundo perfeito. Eu acredito que nunca vai chegar a nenhum tipo de mundo perfeito. Porque eu acredito que o imperfeito, que somos nós, todos nós nunca vamos criar nada próximo do perfeito. A gente só vai criar, é, espelhar nossa feiura e imperfeição no mundo, nas coisas que a gente faz. Então, assim, tem dois tipos de leitura que você pode fazer desse livro. A primeira, uma leitura completamente niilista. Nossa, não faz nenhum sentido, nada faz sentido. Tudo é muito ruim. E como diz o Emil Cioran, tudo muda, mas tudo muda para pior. Essa é uma leitura que se pode fazer. Outra leitura vem de um trecho do livro, eu vou colocar aí. Lendo e escrevendo sobre como se havia pervertido a maior utopia que uma vez os jovens tiveram em suas mãos, mergulhando nas catacumbas de uma história que mais parecia um castigo divino do que obra de homens ávidos de poder, ânsia de controle e pretensões de transcendência histórica, eu havia aprendido que a verdadeira grandeza humana está na prática da bondade sem condições, na capacidade de dar aos que nada têm.
mas não dar o que nos sobra, mas dar uma parte do pouco que temos. Que a partir desse trecho, a gente pode fazer uma leitura que é o seguinte: eu não sei se essa é a intenção do autor. Eu acho que a intenção final do autor é mostrar a, o degringolar da utopia, a queda da utopia, enfim, a morte da utopia ou coisa do tipo. Mas através desse trecho, a gente vê algo muito interessante que é o seguinte: que no final das contas, talvez a única ação possível que seja de um valor humano inestimável, talvez o mais alto que a gente consiga, seja ajudar o nosso próximo, aquele que está mais perto. Como diz o trecho, não simplesmente ajudar materialmente ou psicologicamente, que seja, não simplesmente ajudar com aquilo que nos sobra, mas dividindo aquilo que nós temos, seja o nosso tempo, seja nossos bens materiais, seja dando um conforto psicológico, um conforto emocional. Isso é no fim que talvez seja o máximo de elevação, queira chamar de espiritual, queira chamar de moral ou ética, que a gente consegue. Como se o máximo que a gente consegue é ajudar o nosso irmãozinho, o ser humano que tá caminhando junto conosco nesse treco chamado existência, ajudar ele a carregar a cruz dele. E ele ajuda a gente a carregar a nossa. Ajudar a carregar o fardo da existência. Porque tudo é muito difícil, tudo é para a maioria das pessoas, né? Para algumas são mais as coisas são um pouco mais fáceis, né? Mas para a grande maioria das pessoas tudo é muito difícil, é muito doloroso, é muito complicado. Então, a ajuda mútua talvez seja o grau de elevação máximo que a gente chega. E esses grandes sonhos utópicos, esses grandes sonhos de sociedade perfeita, onde vai ter um grupo, um partido, uma pessoa, um grande líder que vai conseguir organizar toda a vida social das pessoas e vai transformar tudo num grande paraíso terreno, bicho, isso não dá. Isso não dá. Como eu disse, claro, a gente pode tentar melhorar um pouco a vida das pessoas, mas só um pouco. Mas o quanto a gente melhora aqui, a gente piora do outro lado. Percebe? Não é um progresso total de todas as circunstâncias, em todos os aspectos da vida humana. Isso é impossível. Então, talvez a única coisa, e talvez isso os mais antigos dentro da Igreja Católica têm isso, né? A questão da caridade seja o mais importante. Isso é nada mais do que a caridade. Caridade não somente de você pegar dar um dinheiro pro mendigo que está pedindo ali, mas sim, por exemplo, um conhecido seu que está passando por uma dificuldade, seja uma dificuldade emocional, você ir lá conversar com ele, tentar dar um suporte emocional para ele. Todas essas questões, que a caridade é muito mais do que simplesmente dar um dinheiro para uma pessoa, né? Envolve tudo isso. Então, talvez essa seja, a partir desse trecho, né, a gente pode interpretar dessa forma. Talvez isso seja o máximo que dê para a gente fazer. Ajudar um pouco o nosso irmão que está do lado. Independentemente do sonho político que tá em voga ali, tá rodando. Porque, no final, tudo vai acabar meio mal. Tudo vai acabar mal. Não vai, todo sonho político, não vai acabar bem. A democracia, tal como ela está hoje, ela tem uma pequena vantagem que não se concentra muito poder numa pessoa só, ou num grupo só. Há sempre contrabalanços, né? Isso é importante. Mas a democracia não é a coisa mais perfeita do mundo. Ela pode acabar amanhã e aparecer novos tipos de governo, né? Enfim. E a gente vai continuar vivendo, né? Seja, a vida pode piorar, pode melhorar, nunca se sabe, né? Mas, no fim, eu acho que nunca vai acabar bem. Aliás, isso desde muito tempo os filósofos falam sobre isso. Os grandes filósofos, né? Platão, por exemplo, escreveu um livro chamado A República. Nesse livro, em resumo, bem resumido, bem sintético, ele
ele explora as possibilidades de um governo perfeito, entre aspas, que seria liderado por um rei filósofo, um rei muito sábio, né? Que tivesse a sabedoria em primeiro plano. No fim, quando você termina o livro, parece que o Platão diz assim para você: bom, mesmo imaginando o governo perfeito, não vai dar muito certo, porque a gente está num mundo imperfeito, a gente está num mundo onde as coisas não são perfeitas, então mesmo assim vai dar errado. Mesmo imaginando o mundo mais perfeito e maravilhoso do mundo, ele vai dar errado. Porque pensa no seguinte, um ser humano, ou um grupo seleto de seres humanos, por mais capacidade intelectual que eles tenham, eles se arrogarem de que eles sabem o que é melhor para todas as pessoas, isso é muita pretensão. Em geral, a gente, nem nós mesmos sabemos o que é melhor para nós. Imagina para outra pessoa. Então, eu acho que essa é uma reflexão importante que esse livro traz. E você vai mergulhando nesse monte de caos, de assassinatos, e do que se tornou a Revolução Russa, você fala, bicho, valeu a pena. Valeu a pena um negócio que começou com o assassinato da família dos czares, da família do czar, né? Todos os membros da família do czar, dentre eles crianças. Você assassinar todo mundo, você subir ao poder e a estrutura de poder sua ser idêntica do czar. Tem um troço errado aí, não tem? A gente vê, por exemplo, a União Soviética acabou. No começo dos anos 90 ela acabou. Subiu no poder um tal de Vladimir Putin, no começo dos anos 2000. Ele está no poder até hoje, há mais de 20 anos. E ele é como se fosse um czar. É o czar do século XXI. E a estrutura, claro, eu estou olhando de fora, olhando as notícias que vêm, mas o que me parece, o que dá a entender, é que a estrutura de governo ali é muito parecida com o que era da União Soviética. Só teve uma abertura econômica ali, né? Enfim, e tudo isso é para a gente pensar, sabe? Claro, o sonho revolucionário, o sonho dessas pessoas nunca não vai acabar com um vídeo desse eu falando essas coisas, né? A pessoa não vai, agora eu vou deixar de ser revolucionário. Eu sei que isso não vai acontecer e eu acho que dificilmente isso vai acabar no mundo. Esse sonho revolucionário de construir um mundo melhor, um mundo diferente, alguma coisa diferente e tal. Porque nós temos o desejo de poder, o desejo de tomar o poder e fazer as coisas do nosso jeito. Alguns têm mais do que outras pessoas. Alguns são mais comedidos do que outros. Outros querem muito isso. E às vezes conseguem. Pior que às vezes conseguem, né? Pior. Mas eu, como um cético e um pessimista político, eu não acredito que nenhuma forma de governo vai resolver todos os nossos problemas. E nenhuma forma de governo vai ser perfeita. E vai transformar o mundo num paraíso perfeito. Até hoje, ao que me parece, as democracias são a forma menos pior de governo. Talvez surja alguma coisa depois, né? Daqui, sei lá, 15, 20, 30 anos. Não sei. Mas eu tenho essa consciência de que essa não é a forma perfeita e nem nunca eu acho que vai existir. Então, talvez nesse trecho que eu li, talvez tenha a chave para a gente tentar, pelo menos, melhorar um pouquinho tanto a nossa vida quanto a vida do próximo, né? Porque essa ajuda do nosso irmão que está do lado é uma ajuda imediata, né? Não tem uma mediação de um governo, de uma entidade e tudo mais, né? Mas hoje, cada vez mais nós estamos ensimesmados, cada vez mais egoístas, cada vez mais pensando apenas em nós. Quando a gente pensa no outro, é mais por conta de algum interesse escuso que a gente tem. Está se tornando cada vez mais difícil a gente fazer esse exercício de olhar para o outro, olhar para a dificuldade do outro e tentar ajudá-lo de alguma forma. Mas fica aí a dica. Esse livro é simplesmente sensacional. É simplesmente sensacional. O Leonardo Padura é um dos grandes escritores da América Latina. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Você vai comprar esse livro. É um livro um pouco caro. Foi editar, por conta ele tem quase 700 páginas, né? Foi editado por uma editora comunista, a Biotempo. Ela é comunista e ela não se envergonha de dizer isso.
Só foi a Biotempo que foi editada. Ah, uma coisa que é muito importante que eu queria dizer. Eu acredito, eu até falei isso para minha esposa, eu acredito que esse livro só foi editado e, e só foi aceito pela esquerda porque foi o Leonardo Padura que escreveu. Não por conta das qualidades literárias dele, que ele tem muita qualidade literária, é um escritor de verdade, um escritor de peso, mas porque é um sujeito, é um escritor que vive em Cuba e não critica o regime cubano. Ele tem críticas sociais a Cuba, mas ele não critica o regime. Se fosse um dissidente que vivesse em Miami, que descesse o cacete no regime cubano, e escrevesse o mesmo livro, usando as mesmas palavras, ele não seria aceito. Não seria aceito pela esquerda aqui no Brasil. E não seria editado pela Biotempo. Talvez por uma editora conservadora, por exemplo. Isso para a gente ver a loucura ideológica. Não somente da esquerda, mas da direita também. Né? É, isso daí isso é simplesmente bizarro o que acontece. Tá? Mas tá aí a dica de livro de hoje. Esse livro é sensacional. Não, se você comprar esse livro, você lê esse livro, você não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Esse livro é fantástico. O Leonardo Padura é um escritor excepcional. Tá? O Homem que Amava os Cachorros. Leonardo Padura Fuentes, escritor cubano. Forte abraço. Até a próxima.